especialista em inflação. Eu sou especialista em sofrer com a inflação. Não nada. Mas a gente vai ter a Gil Furno aqui, viu, Tortuga? Daqui a pouco ela vai poder falar disso. Economista, né? Ô, Tortuga, você mora na região da Paulista, né? Eu moro próximo da Paulista. A gente está vizinhos nesse período, vamos se encontrar. Vamos, claro. Vamos tomar uma mais tarde. Vamos sim. Legal. Mas olha só, semana quente aqui, muita coisa. A gente está se recuperando de uma coisa, acontece já outro escândalo, e a gente teve, né, a juíza, depois o pastor Milton Ribeiro, depois a procuradora, e essa semana o presidente da Caixa assediando as mulheres, as funcionárias, e surgiu outras denúncias também, assediando moralmente também os funcionários. Eu queria começar por essa sua avaliação aí do... Só a especialista da inflação já vai chegar. Aguardem, Juliane Furno, daqui a pouco. E o nosso chat é sensacional, né? Tem Juliane Furno no chat. Mas tem o Ricardo Pereira também, que é membro, que já fala, olha, mas o Marcos Coimbra já falou sobre isso, Robai. E disse que na época só existiam pesquisas por telefone, por isso esse crescimento do Bolsonaro é tão relevante. Cara, chat inteligente é outra coisa, é verdade, o Marcos falou isso, o Marcos Coimbra falou isso aqui pra gente. Tortuga, o que você tá achando dessa PEC, meu irmão? Eu ia perguntar dessa da semana antes, né? Então, antes de entrar na PEC, e aí junta tudo, né? Agora... Vamos lá. Eu acho que, assim... O que me sobra dessa última semana, 2 semanas, e na verdade, se você for esticar, são pelo menos 5 anos aí de atropelos de várias formas, eles vêm piorando. Eu acho que a gente, infelizmente, está criando um certo calo da nossa indignação e da nossa imprensa, da nossa capacidade de se aprofundar e de realmente fazer dessa indignação algo factível, algo viável, algo politicamente fértil. E é compreensível que esse calo se forme, né, gente? Porque o ser humano tem que dar um jeito de suportar essas coisas e seguir a vida com alguma alegria, com alguma viabilidade. Mas, assim, o assassinato do Dom e do Bruno já é notícia velha, né? E isso, em tempos democráticos, minimamente democráticos, isso seria uma notícia para o ano inteiro, né? Para que isso realmente tivesse consequências e tal. E acho que isso denota uma outra coisa que vem acontecendo desde a Lava Jato, mas que é o judiciário brasileiro erodiu, né? A gente perdeu a capacidade de investigar, de punir, de responsabilizar as pessoas que cometem esse tipo de crime e que começa a se tornar um clima de impunidade para esse tipo de psicopata que a gente vem assistindo no poder há tanto tempo. E aí, assim, na última semana, especificamente, sobra uma solidariedade enorme às mulheres do Brasil, né, que tiveram que testemunhar essas coisas em público, assim, escancarada na cara de todo mundo, e não foi só o presidente da Caixa, foi a questão da menina, foi a exposição que o Léo Dias fez no Metrópolis, foi uma sucessão de casos, a resposta do governo federal em relação a isso tudo, e esse clima, é isso que me preocupa muito. Eu acho que esse calo midiático que a gente forma, ele é muito perigoso, mas ao mesmo tempo eu acho que ele está criando também um clima que espero facilite bem a eleição do próprio Lula, porque é um clima de que as pessoas não aguentam mais, elas estão exaustas de ter esse tipo de gente vil e gente cruel e gente incompetente no poder, e eu tenho sentido isso em muita gente que eu convivia, assim, que era antipetista, que nunca consideraria um voto no Lula, eles já estão entendendo que é o único jeito de mudar de assunto, quase, da gente entrar num outro ciclo de conversa pública, até como oposição ao governo Lula, né? A gente vai ter que criar um novo discurso, as pessoas vão ter que se recombinar, porque esse ciclo de notícia que se traduz na vida real das pessoas, ele é literalmente insuportável, né? E aí ontem culmina nessa PEC
que eu quero mais escutar do que falar sobre ela, porque eu não me sinto muito capaz de fazer uma análise, mas eu achei uma vergonha gigantesca da oposição, de não ter conseguido produzir uma resposta à altura, um discurso, uma proposta alternativa de política pública que fosse capaz de lidar, evidentemente, com o estado de emergência que boa parte do povo brasileiro vive cada vez mais. Mas aí eu vou concordar com o diagnóstico que muita gente fez, mas eu achei a frase da Vera Magalhães especialmente feliz, né? Que o governo Bolsonaro ele foi premiado pela sua incompetência, para falar o mínimo, né? A ausência de política pública total, a falta de cuidado com segurança alimentar, que são políticas públicas que não dependem de auxílio na mão da pessoa, de R$1.000 a mais, de R$500 a mais, de R$200 a mais, mas assim, a gente tem uma política de segurança alimentar, estoque, agricultura familiar, de pensar de que maneira se segura esses preços de alguma forma, política na Petrobras que fosse capaz de acabar com a política de paridade que destruiu a capacidade do país de abastecer o tanque e de produzir. E agora ele produziu com o aval de uma oposição que eu entendo, ficou encurralada, mas, assim, gente, não dá para dar essa vitória dessa forma, de maneira tão precipitada, para um tipo de compra de voto, de suborno mesmo, de dinheiro na mão, né? De um cheque de R$1.000 que vai cair no caminhoneiro, de um Pix que vai cair no taxista, de R$200 a mais merecidos, diga-se de passagem, coisa que a oposição falava desde o começo, que R$600 era o mínimo que tinha que ser mantido, e agora vai cair na conta do Bolsonaro. Eu acho que isso não vai dar vitória para ele, eu não acho que isso muda significativamente a esse ponto, mas eu temo que isso possa sepultar a chance do Lula de ganhar no primeiro turno. E para mim esse foi assim a questão talvez a mais séria, e aí eu acho que o nome que a Fórum usa está certo, é mais PEC do golpe do que PEC kamikaze. Né? Não é só uma PEC que vai afetar as contas públicas e colocar uma outra bomba no colo do próximo mandatário, mas é algo que facilita a melada dessas eleições, dá mais tempo, dá mais fôlego para o Bolsonaro e o Braga Neto e a turma dele não reconhecerem o resultado. Ô, Torturra, eu estou em vários grupos de WhatsApp aí que tem petistas, gente progressista, você também, Dri, enfim, todos nós aqui. E ontem, muita gente mais ligada aí aos deputados, aos parlamentares, aos senadores, justificava, e os próprios, né? Justificava dizendo assim, o que a gente vai fazer? Vai votar contra os pobres? Estamos passando fome, que não se faz isso, parará. Tudo bem, concordo. Mas primeiro é o seguinte, é ilegal. É ilegal. Sendo ilegal, né, não pode ser feito independente do que deve. Por exemplo, então eu vou defender que os pobres invadam o supermercado para poder comer, velho. Porque ou roubem os bancos, tiram o dinheiro dos bancos, que é quem está ganhando grana para cacete, e seria justo mesmo pegar e começar a roubar banco. Ou não? Não, então assim, mas não é legal roubar banco? Então não pode. Não pode. Não pode roubar banco. Não pode roubar banco. Não pode o governo, neste momento e outra. A situação de emergência, Tortura e Dri, não é diferente da 3 meses atrás. Não é. Um golpe eleitoral, é um estelionato eleitoral, claro. Tem que ter uma posição urgente do Supremo Tribunal Federal. Eu achei um ato de covardia política dos senadores do PT, quero deixar claro, porque, querendo ou não, ninguém denunciou isso, ninguém foi a público, ninguém falou, provavelmente com pesquisa. Foi o único foi a Serra. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção aqui, e chamei a atenção nesses grupos ontem, ninguém me respondeu. Ninguém. Eu falei, e se a Dilma tivesse... Por que a Dilma não fez isso? Porque tinha um monte de nego do PT lá dizendo que isso não poderia ser feito na época, que isso seria um escândalo. Porque se a Dilma tivesse, lá em 2014, 2015, Tortura, feito um programa de Auxílio Brasil de R$1.200, R$600, ela teria caído, na tua opinião? Se ela tivesse posto... Ia ter povão na rua defendendo a Dilma.
dava a pedalada toda de uma vez, já que iam derrubar por uma pedaladinha de merda, pedalava tudo. Põe dinheiro. Aliás, tinha gente, na época, o Berzoini, aqui para fazer justiça, defendia internamente, eu sei disso, se eu estiver aqui nos ouvindo, se eu estiver errado, me corrija, que se usasse parte dos recursos das reservas para programas que gerassem emprego e que colocassem dinheiro na mão do trabalhador. Claro. Ele defendia isso. Só que boa parte do PT, não era do PSDB, do PT, era contra a tortura, por republicanismo mercadista. Assim, é algo muito triste de ver. E eu entendo esse sequestro que o Bolsonaro deu. Realmente, é meio compreensível. E não é só por oportunismo eleitoral, que eles não querem se ver como inimigos do povo e tal. Mas as pessoas estão com fome, de verdade. Assim, se for mais alguns meses de R$200 vai matar a fome de muita gente, é perfeitamente razoável. Mas, assim, o que me choca foi não só a facilidade com que esse projeto passou, mas não há nenhuma outra política pública que poderia ter sido emendada possivelmente pelos senadores, podia ter negociado de uma outra forma para criar coisas mais interessantes que o Bolsonaro e o Paulo Guedes não estão a fim de fazer. Como, por exemplo, paga esse programa com aumento de impostos em lucros e dividendos, rapidamente, bota na emergência aí, não é? Então, assim, é só uma fraude eleitoral. É uma fraude em cima... Vai durar até dezembro, Tortuga. Vai durar até dezembro, assim. É claramente uma fraude eleitoral, é compra de votos, sim. É ilegal. E eu não vou ser legalista aqui, falando que não podia fazer nada, porque assim, então se tem que fazer alguma coisa, então vamos fazer direito. Faz direito. Faz uma política pública. Esse projeto poderia ter vindo do Senado de uma outra forma. E vamos lembrar de uma outra coisa que passou abaixo do radar, porque felizmente isso foi suprimido do texto, mas a grande intenção desse projeto não era só melhorar os números do Bolsonaro rapidamente. Tinha uma previsão de dar super poderes para o presidente Bolsonaro com o estado de emergência, que é algo que ele ainda vai tentar, porque está declarado estado de emergência, sim. Que eles limitaram o negócio, meio que achando que isso vai ser o suficiente para o Bolsonaro não abusar disso. Então, assim, é dar um cheque em branco para a pessoa que prova todo dia, quais são as intenções. E é bizarro, um monte de senador do PT, de outros partidos que eu respeito e conheço e tenho admiração, assim, dando esse voto de confiança para essa turma. O Braga Neto hoje já falando em golpe de novo. É um negócio inacreditável. Né? Ontem o Flávio Bolsonaro se negando a responder. E o Braga Neto falando hoje, né, se não me engano, hoje, ontem à noite, falando que se não tiver auditagem, não vai ter eleição. É verdade, o Braga Neto candidato hoje... a vice-presidente, não oficial ainda, mas assim, olha a situação. E isso é um não assunto. É um não assunto. Não, e aí você declarar estado de emergência, você cria justificativa para o discurso internacional, inclusive. Tem uma colega no chat dizendo, olha, Rovai não usa negão. Eu nem sei se eu usei, não lembro. Mas se eu usei, eu devo ter usado não com racismo aqui. Porque eu falo, se neguinho falar, não sei. Isso não é. Inclusive, neguinho, de forma genérica, todos os linguistas entendem que não é uma expressão racista. Mas, enfim, aqui eu vi muito esse debate nas redes nesses dias aí, mas eu não me lembro de ter usado isso aí. Acho que você falou, na época da Dilma tinha neguinho, mas quando nesse caso, professor Wilson... Não foi igual o Piquet, gente. Professor Wilson Gomes escreveu uns 5, 6 tweets explicando a diferença de um uso e do outro. Aí, se alguém quiser, né, nesse caso... Não me sinto sendo racista, mas de qualquer forma, se alguém se sentir ofendido, eu peço desculpas, porque é sempre o caminho a seguir. E essa fala do Braga Neto foi na semana passada, né? Mas veio a público hoje com os empresários do Rio de Janeiro. Né? Isso mesmo, os empresários. Falou na frente de empresários. Então, assim, eu fiquei chocado, achei que o tweet que você fez ontem, Rovai, estava certo, assim, né? Não lembro do termo que você usou, mas é uma oposição muito perdida, né?
E isso é muito grave mesmo, porque assim, se tem um governo que suplicou por uma oposição bem articulada, inteligente, poderosa, estratégica, sabe o que fazer, é o governo Bolsonaro. Né? O território, assim, a gente precisa de uma oposição lúcida, preparada, que tem resposta, que sabe fazer isso. E eu fiquei chocado ontem. Chocado. Assim, e é isso. E também é um tiro no pé do governo Lula, né? Que não são só esses... O dia seguinte, como será? Como que você vai ter R$1.000 do caminhoneiro e do taxista, Torturra, no dia 1º de janeiro de 2023? Exatamente. O que você faz? Acabou a mamata? É isso? Não, ao contrário. Eles vão parar o país. Eles vão parar o país. Eles vão parar o país, vão falar que na época do Bolsonaro, que ele entendia a questão dos caminhoneiros, a gente perdeu uma outra oportunidade que eu não vi nenhum senador ontem articular essa fala, que é o seguinte: mexe na política de preço da Petrobras. Tá aí. Você tem a maioria do conselho, você demitiu outro presidente, resolve o problema, amigo. Decreta estado de emergência e suspende os lucros e dividendos de forma temporária da Petrobras e abaixa na bomba. Faz alguma coisa. Toma o controle novamente da empresa mais importante do país, aumenta os impostos de gente bilionária no país. Faz isso. Faz isso. Faz uma política que mantém isso de verdade como uma prioridade. E é exatamente isso. E ontem ele adicionou mais não sei quantos bilhões, não sei se foi 30 ou 40 bi a mais no nosso orçamento, mas vamos falar que essa foi a última que ele resolveu, foi a fome. Porque nos últimos meses era orçamento secreto, era emenda para prefeito, era subsídio para agronegócio, era o perdão de dívida de igreja, era uma série de coisas que não tinha nada a ver com o estado de emergência que o povo brasileiro vive desde o começo da pandemia. Então, assim, é pura hipocrisia com o aval quase unânime, cara. E isso me preocupa muito, porque com o Senado em uníssono, com a exceção nobre do José Serra, fica muito difícil para o STF derrubar isso. Porque fica um confronto de poderes mesmo. É uma legitimidade muito forte que essa PEC ela entra no regime brasileiro. E se o STF faz isso, o Bolsonaro faz novamente um novo ataque à própria legitimidade do STF, com o argumento válido de que até o PT votou, né? Então, assim, é uma vergonha, eu lamento. Eu acho que... Mas é isso, novamente, eu acho que o povo está tão exausto, está tão calejado, que eu também não sei de que forma que isso vai refletir nos números, de fato. É isso que eu queria explorar um pouco contigo agora, Torturra. O que isso pode significar do ponto de vista eleitoral, né? Tem aqui um dos nossos internautas que fez as contas, ele falou em 9% na época. Eu vi. De aumento. O Marcos Coimbra esteve aqui e falou, olha, veja bem, na época era pandemia, não podia ter pesquisa em loco, casa a casa. Então, eu vi ele dando essa entrevista para vocês. Então, uma outra abordagem. Então, ele não acredita que terá o mesmo impacto. Ao mesmo tempo, ontem eu e Dri conversávamos aqui tomando um chopp, que a gente estava de licença, Vale Night, que é a Carol da Coluca, e aí a gente foi tomar um chopinho e está conversando. Caminhoneiros são do Bolsonaro, e não é uma quantidade expressiva. Taxista, quer dizer, eu não sei se foi para motorista de aplicativo, só para taxista. Eu acho que não. Eu acho que não. Então, esses do aplicativo vão ficar siroca. Então, ele vai ganhar e perder, né? E para as pessoas do Auxílio Brasil, o 200 a mais é significativo, mas esse pessoal já passou tão mal com o Bolsonaro e eles não se mexeram. E ele já deu, eles não se mexeram muito. Então, estou ponderando essas coisas para te ouvir. Não, eu não sou tão pessimista em relação à mudança dos números do Bolsonaro, porque é o seguinte, o povo brasileiro, sobretudo o povo pobre, ele pode ser mal informado, mas ele não é burro, ele não é tão ingênuo.
né? O povo brasileiro é muito politizado, mais do que a elite brasileira. A gente vê pelos números evidentes de toda a pesquisa. E é isso, o povo já entendeu que o Bolsonaro é cruel, que o Bolsonaro não se importa com a fome, porque eles estão passando isso há muito tempo, estão vendo a necessidade ou na própria, ou na própria casa, ou nos vizinhos, todo mundo sabe de alguém que está passando uma necessidade, vê as declarações do Bolsonaro, vê que nada foi feito e também vê que está sendo feito na boca das eleições, que é algo que o povo brasileiro sabe, que o político só aparece aqui em tempo de eleição para dar um vale-gás, para inaugurar uma ponte fajuta. Então o povo também sabe que veio na hora que o Bolsonaro que é precisando, e não a hora que o povo estava precisando. Então eu também vou esperar os números se mostrarem. E também tem o fato de que, se for a questão de ajudar os pobres, se esse for o centro da pauta dessas eleições, o Bolsonaro se ferra. Porque aí o Lula, inegavelmente, é o presidente que tem isso como prioridade da vida dele. Já se provou quando estava no poder e só fala disso quando tem o microfone na frente dele. Então, se for sobre alimentação, se for sobre fome, se for sobre a vida dos mais pobres, é um ótimo tema para essa eleição estar em torno. Mas, novamente, o que me preocupa é a ingenuidade da nossa oposição, assim, muito despreparada, muito desarticulada, inacreditável isso, a rapidez com que isso foi feito é chocante. E outra é o que você bem colocou, Rovai, assim, o Lula vai ter que revogar isso. Ou trucar. Tem a outra possibilidade, Tortuga. Pedir para a Ju Furno já subir aqui, porque o papo está econômico. Acho que não, vamos chamar, por favor. Eu não quero falar de dinheiro. Uma pergunta muito interessante aqui, que vai na linha da comunicação, olha, que é isso que... Ju Furno. Oi, Ju, bem-vinda. Oi. Depois, fala aí, a pergunta da Patrícia Cornels, até um beijo para a Patrícia. Opa! A Patrícia está aí. Isso que vocês estão dizendo me levam a pensar outra coisa. Estamos reféns da máquina de propaganda do Bolsonaro? Foi por medo dela que os senadores votaram assim? Porque se eles votassem contrários, eles iam ser acusados de estar contra o povo pobre, que está passando necessidade. Estão com medo da máquina de comunicação do Bolsonaro, vocês acham? Será? Eu estou pensando aqui. Acho que pode ser um elemento. Eu não acho que é só isso. Mas eu acho que certamente, sobretudo os que são candidatos esse ano, eu acho que tem essa preocupação clara. Eles não querem ter isso estampado na testa deles, né? Exato, eles podem usar o gabinete do ódio para carimbar, você não está recebendo, votou contra. Acho que o Zé tem razão, Paty. Eles iam fazer isso. Eles iam. Agora, eu queria colocar uma provocação aqui, aproveitando a chegada da Jufur. O Lula não pode trucar, porque se sou eu, truco. Eu falo o seguinte, não está certo o Bolsonaro. Nós vamos ter que dar para esse povo os 4 anos de R$600. E já vamos instituir um projeto aqui, o senador do PT colocar um deputado, meter um projeto para, no meu governo, a gente ter renda básica da cidadania para todo mundo. O nome da renda básica vai ser Eduardo Suplicy. E nós vamos dar para cada brasileiro 600 conto e vamos resolver assim, ó, imposto, não sei o que lá. Cria uma confusão, velho. Porque 80% das pessoas que votam, 600 conto é muita grana. É muita grana. E aí, esses 20 aí, pode votar no Bolsonaro, que vão pagar imposto. É loucura, Ju Furno? Não, inclusive isso faz parte do programa do PT. Veja, eu achei a intervenção do Bruno muito boa, eu tenho refletido sobre isso, embora não acompanhei muito as falas nos grupos e a justificativa com relação ao voto dos parlamentares do PT. Mas eu, assim, com um pouco de elementos que tenho para fazer essa reflexão no calor dos momentos, acho que teria votado também favorável ao projeto, ainda que tivesse aproveitado o ensejo do projeto para fazer a denúncia de que todo o argumento que se sustentou a equipe econômica, desde o governo Temer, para a aprovação de uma série de reformas neoliberais, que foi sobre a consigna de não ter Estado, está quebrado, caiu por terra nesse período. Veja, a demora, inclusive, na aprovação desse conjunto de medidas fiscais, algumas com impacto direto, outras
antecipação da liberação do FGTS, do 13º, são propostas que estavam no rol de possibilidades da oposição desde o início da pandemia, desde anteriormente, na verdade, quando a fila do Bolsa Família já acumulava mais de 1 milhão de pessoas que cumpriam os requisitos para acessar o programa e que não acessavam pela falta de dinheiro. Falta de dinheiro não existe, né? Existe do ponto de vista legal, jurídico e político, não existe do ponto de vista econômico, né? O Estado maneja, inclusive, pela possibilidade de criar moeda, da possibilidade do uso de variáveis macroeconômicas, especialmente da dívida pública, possibilidade de ampliar o seu volume de gasto, inclusive como necessidade de política anticíclica em momento de crise. Então, essas, na verdade, pode ser utilizada do ponto de vista do discurso como uma pressão em que o Bolsonaro aplica uma série de políticas que estão presentes no programa do PT e da oposição, ainda que de forma devagar. E por que isso teve que ser através de estado de calamidade, né, ou um cessar ali da normalidade institucional? Justamente pela existência de uma coisa chamada teto de gastos, que, veja, está no colo do Bolsonaro e dos parlamentares da direita que instituíram esse novo regime fiscal sob essa consigna de que o Estado teria quebrado e de que a gente operaria com um cofre, tal como se o Estado Nacional fosse uma família ou uma empresa, que na medida em que acabou aquela quantidade física de moedas, o Estado não tem de onde tirar. E isso é uma mentira, e esse mito da austeridade fiscal, o mito de que o dinheiro acabou, precisa ser explorado pela esquerda e pelos parlamentares progressistas. Então, por que tem que ser via calamidade pública? Porque não pode, o governo simplesmente não pode manejar a principal variável nesse momento, que é a política fiscal, inclusive de forma anticíclica, porque os próprios congressistas instituíram, do ponto de vista político, sem existir restrição econômica, porque não existe isso de não ter dinheiro, o Estado não tem dificuldade de rolar sua própria dívida pública com o setor privado, inclusive teve com a menor taxa de juros até o ano de 2020, portanto, com pouco impacto para rolar e amortizar essa dívida, não tem justificativa econômica, mas tem política. Então, tem que ser via estado de calamidade pública, o que está na conta do Bolsonaro. E o governo Lula também vai precisar, em grande medida, governar no próximo período sob esse mesmo esquema, né? Até que se desenhe uma nova regra de gastos, né? Inclusive de não só teto, mas de meta de gasto, vai ter que ser, em alguma medida, via cessar dessas regras fiscais, enquanto não se institui uma PEC nova, vai ser via estado de calamidade pública. E, para finalizar, o Bruno falou uma coisa muito interessante. Por que, então, não outras medidas que estimulem a arrecadação, né? Você taxa lucros e dividendos, você faz uma reforma tributária progressiva, você maneja ali o conjunto de políticas para arrecadação e faz, de fato, uma política pública que tenha menos impacto sobre a dívida e que seja mais distributiva. Não pode. Pelo teto de gastos, você não pode variar o conjunto de gastos de acordo com a receita. Então, o governo pode ganhar na loteria, ele pode fazer a melhor reforma tributária do mundo, taxar as grandes fortunas, que ele não pode colocar mais um centavo num programa de distribuição de renda sem ser via estado de calamidade pública, porque só essa prerrogativa possibilita que não atue via teto de gastos, que é ele que só reajusta as despesas discricionárias com base na inflação. Então, é todo o arcabouço fiscal que está completamente equivocado, e é isso que a oposição tem que explorar, é que tem que ser feito esse conjunto de medidas via um estado de exceção, porque estes congressistas, sob uma consigna mentirosa do não tem dinheiro, aprovaram essa regra fiscal que impede que o Estado, num momento profundamente deletério, precise atuar, né, sob um estado autoritário de exceção para fazer o que é dever do Estado, que é usar a política fiscal de forma alocativa, estabilizadora e na sua função distribuidora também. O Elias Jabor esteve aqui, né, Dri? E ele defendeu exatamente isso que o Bolsonaro está fazendo no 1º de janeiro de 2023. Ele falou, o Lula tem que assumir, decretar estado de emergência e fazer uma política de pôr dinheiro na mão do pobre, para mudar a lógica do ciclo de desenvolvimento,
criar mercado interno, enfim, diminuir a pobreza, a miséria, etc. O Bolsonaro antecipou, Torturra. Cria um ciclo de oportunidades, era isso que eu estava falando. Agora a gente pode discutir, que também é o que a Ju está falando. Eu acho que, de alguma maneira, se eu bem entendi, a Ju está dizendo também cria uma oportunidade para questionar o teto de gastos. Né? Com o novo Congresso, as previsões que eu tenho visto, Torturra, são de renovação de 40%, 50% desse Congresso, não é pouca coisa. Tudo né? isso. E 40%, mesmo com todos os recursos que vão vir, o pessoal está dizendo que acha que a renovação vai ser alta. Né? E, em boa medida, a renovação vai se dar do lado de lá, porque os nossos terão mais chance de se eleger nas previsões que eu tenho visto. Então, a gente pode ter condições políticas distintas para poder fazer uma mudança, ou pelo teto de gastos, ou a renovação por 6 meses, 1 ano, disso até conseguir mudar o teto de gastos no Congresso. Porque aí o cara fala ou teto de gastos ou estado de emergência. Bruno. Eu concordo. eu não sou a pessoa mais adequada para falar de economia, eu não entendo, mas eu acho perfeitamente isso mesmo. Eu acho que assim, eu concordo com a Ju em uma coisa. Eu também, se eu fosse senador ontem, eu não sei se eu votaria contra. Também não sei. Porque você não quer ser o cara que vai tomar todas as pedras. Porque quando você vê também uma manada ainda, você fala, não vou ser eu, que você é eu e o Serra falando aqui que tá errado isso. E depois ninguém vai te defender. Depois o Randolph não vai ele não vai te defender, entendeu? Aí como é que porque ele votou a favor? Aí você fica super isolado, que politicamente é a pior coisa que você pode estar no ano eleitoral. Mas o que me exaspera, e talvez a gente tenha que ter um pouco de paciência para ver os próximos dias e semanas e o começo do mandato Lula, caso tudo dê certo, é como é que essa fraude de ontem vira uma oportunidade para a gente politizar mais a questão das nossas contas públicas, que de fato é o legado mais trágico do pós-golpe, né? Assim, a gente realmente quebrou a possibilidade do país investir em si mesmo. E tudo isso que o Lula está falando de maneira muito correta, de retomar a segurança alimentar do país, reinvestir em educação, ciência e tecnologia, refazer IBAMA e tudo mais, isso de fato não cabe no orçamento, a não ser que a nossa realidade seja de calamidade pública, o que não é tão distante de ser brasileiro pós golpe, né? A gente se sente há 6 anos num estado de calamidade, no mínimo midiática, né? Deixa eu ver aqui alguns superchats, agradecer a galera que está colaborando aqui na live de hoje. Renato Ribeiro diz, tem que trucar agora com projeto de lei, trucar só no papo não resolve. Margarete Gaspar de Almeida diz, os supermercados irão subir o preço de novo dos alimentos, esses R$200 voarão em mercado, padaria e farmácia. Gente, o leite a R$9, depois a gente comenta. E o dólar já subiu hoje. Então já perdeu parte desse poder de compra, certamente já vai ser reduzido nos próximos dias. A Letícia diz, foi covardia sim, porque acima de qualquer eleição de parlamentar, o dever dos eleitos é defender a Constituição e as leis. Estou revoltada. Tem ainda essa questão de que você não pode criar um benefício, né, no ano eleitoral, né? Aí tudo bem, aí fez a calamidade para isso. A Andy diz, diziam que a Dilma tinha feito estelionato eleitoral. O que dizer desta PEC? Pois é. E ontem eu estava ouvindo o Sardenberg, Ju, falando que agora sim o Lula, se for eleito, vai ter uma herança maldita. Ele falava... Agora sim, né? Agora sim, mas eles falam isso nessa lógica de que porque está furando o teto de gastos. Né? Claro, é o pior argumento possível para falar que a herança é maldita. A crítica deles, a crítica ao Bolsonaro e à equipe econômica é da falta de liberalismo, né? Veja, o distanciamento do próprio PSDB no último período, eu lembro de um tweet do Eduardo Leite, né, uns 3 meses atrás, na verdade, na época da PEC dos precatórios, a crítica era a falta de liberalismo, né? A crítica, por um lado, né, é uma crítica de um PSDB democrático, faz uma crítica ao autoritarismo político, mas o alinhamento econômico é, inclusive, mais liberal, né? E eles colocam a culpa dos pobres, né? Isso é impressionante, assim, é o que a gente costuma chamar de terrorismo fiscal.
é quando você interdita tanto o debate que você coloca a alcunha de que se o teto for furado, na verdade, quem vai ser mais prejudicado são os mais pobres, porque vai acontecer uma série de efeitos em cadeia, né? Que no manual de economia isso se processa de forma linear, mas na realidade não, que é se o teto for furado, os investidores vão ficar bastante desconfiados com relação à capacidade do Estado pagar o seu endividamento, que não tem nada a ver, porque os investidores estão preocupados com a conversão, na verdade, desses gastos em dólar, né? E isso tendo reserva, superávit na balança comercial, não afugentaria nenhum investidor internacional, mas enfim. Então, o teto é furado, a dívida pública não consegue ser enrolada satisfatoriamente. Para isso, os investidores, para seguirem financiando o Estado, cobram taxas de juros mais elevadas, como um prêmio de risco. Se a taxa de juros se eleva, se contrai o investimento, logo se contrai o emprego, logo, né, se dificulta a vida dos mais pobres. E quando há um aumento expressivo na dívida pública, há também uma fuga de capitais, e isso leva o dólar às alturas. Veja, a gente já tem uma taxa de juros extremamente, em termos nominais e reais, elevada no Brasil. A gente tem a segunda maior taxa de inflação do mundo e com a existência do teto de gastos. Veja, esses elementos já estão se concretizando e seguem uma lógica de desencadeamento em cadeia que não necessariamente se prova verdadeira, inclusive porque existem países muito mais endividados que o Brasil, com a inflação controlada, sem fuga de capitais, porque os capitais respondem a outras dinâmicas, sobretudo em bolsa de valores, como a própria existência de vida e dinamismo no mercado interno, que é o que o Brasil não tem, justamente porque tem teto. Então, é isso, a crítica é a falta de liberalismo. Então, a herança maldita não é as privatizações, não é a autonomia do Banco Central, não é a perda de capacidade de instrumentos para coordenação e consecução de um projeto autônomo de desenvolvimento nacional. A herança maldita é transferir um pouco de renda para a população brasileira conseguir, eventualmente, não passar fome. É impressionante, né? E esse discurso é o hegemônico, né? E herança maldita pode ser aquele limão para a gente fazer uma caipirinha, né, Bruno Torturro? Vamos ver. Eu acho que tem um espaço aí. Tem. Agora, eu trocaria desde já. Aliás, eu vou escrever o editorial da Fórum Semanal de hoje, dizendo exatamente isso. Truca Lula. Truca, velho. Truca. Fala, não, campanha... O Lula, em 2002, não trucou? Olha, emprego, desemprego, 10 milhões de empregos. Tinha gente no programa de governo, a Ju era novinha, a Andrei também, mas tinha gente desesperada que dizia, isso é estelionato, não vai entregar 10 milhões de emprego, fica prometendo isso, a gente não se reelege, porque vai ser um fiasco, a mídia vai ficar contando todo dia. Aí começou o governo, era todo dia, o Bruno deve lembrar, todo dia eles saíam ao editorial. Olha, só criou 300 mil empregos. Olha, só criou... E, de repente, criou 12 milhões de empregos. E os caras tiveram que ficar, né, com o picolé na mão. Agora, a questão é, tem espaço, e a gente historicamente defende isso. A Juliane está dizendo isso agora. O programa da Renda Básica de Cidadania, inclusive, pode ser para 600... e originalmente o Suplicy propunha isso, eu não sei se é isso que está no programa, é para todos, inclusive para os milionários, né? Que você desconta no imposto de renda. Só que vai ter compensação tributária para isso. Então, o cara vai pagar, vai ter de onde vir o dinheiro, etc. E aí você cria um país onde ninguém vai ganhar menos de R$600 por mês. Cara, começaria a melhorar o Brasil de uma forma espetacular. A gente seria um salto do ponto de vista civilizatório para esse país que eu não consigo imaginar. Seria uma coisa... Imagina, você não vai ter mais o miserável pleno, né? Não que R$600 resolva a vida das pessoas, mas o miserável total, aquele cara que não tem um arroz em casa. Certamente. Acho que essa é a fronteira de sempre do país, né? Como é que o país entende e se convence de uma vez por todas que o piso é a dignidade humana, né? Assim, a gente ainda está nessa briga, né?
Mas vamos ver, eu também acho que é uma oportunidade, eu estou interessado em ver o discurso que a oposição vai conseguir elaborar nos próximos dias, né? Interessado no próximo Datafolha, talvez no próximo mês vai ser mais importante do que o próximo, né? A gente vê quando é que esse dinheiro de fato vai cair, vai passar no Congresso ainda, mas é mais um daqueles... Quando que isso vai cair na conta das pessoas, Ju? Você tem ideia? É uma pergunta, né? Tinha um monte de coisa que não estava esclarecida nesse projeto, né? Eu fui tentar entender ontem, ninguém sabe de que maneira que os caminhoneiros vão receber isso, qual o tipo de cadastro do táxi que vai funcionar. Estão falando que vai ser Pix, né? Para ser a coisa mais rápida e não, não controlada. Sem controle. Tipo, vai metendo o Pix na conta do pessoal aí e vê o que faz. O que quer dizer? É compra de voto, assim, é clássica, né? Sei lá, é muito difícil. Agora, um partido político pode entrar no Supremo contra essa PEC. Essa é a possibilidade de questionamento. Tem duas possibilidades. Uma, algum partido entrar no Supremo, acionando para que o Supremo se posicione. O Supremo sozinho não pode fazer isso. Tem que ter motivação. Ou Augusto Aras. Bom, então só sobrou um partido político, certo? Aí, que partido vai fazer isso? O pessoal entraria? Porque... Eu acho difícil, né, o pessoal fazer isso. Porque, assim, quem é o partido que vai querer arrancar dinheiro do pobre agora, nessa altura do campeonato, sobretudo no partido de esquerda, e que partido que tem alguma influência real vai chegar e vai falar assim, não, eu estou entrando com uma ação que é contra os votos do meu parlamentar. O PCO podia fazer isso. A Yara está dizendo, é a chance do novo também. Você achou a chave? Eu pensei no novo. PCO e o novo. Eu passaria a defender o PCO se vocês entrarem com isso. Olha só, oportunidade de ouro para você, meu amigo. E o pior é que não dá para ser favorável à revogação disso, porque não tem nada para pôr no lugar, é tão terrível. É rasgar a Constituição, é rasgar o processo democrático. Porque, assim, você imagina esse tipo de coisa, prefeitos vão fazer, governadores, isso pode virar, cara, o fim de uma disputa minimamente equânime, que já não é, minimamente, né, com quem está no governo. O cara decreta um estado de emergência, acabou. É isso que o Bolsonaro está fazendo. Enfim, isso pode abrir, vamos virar a página, abrir um novo debate, que é o fim da reeleição, né? E o Lula, hoje, em Salvador, disse, não serei candidato à reeleição. Vou entregar o governo para os mais jovens. Aí, Ju Furno, por exemplo, nossa candidata a presidente do BNDES, quem sabe, né? A BNDES agora, em 2023, depois outros voos. Aí, ele vai entregar para mais jovens, enfim, é um discurso. Mas, por trás disso, eu acho que pode se reabrir o debate do fim da reeleição. O que você acha disso, Bruno, depois, Ju? Eu tendo a achar positivo. Tendo a achar. Ao mesmo tempo, também me preocupa um pouco o fim da reeleição como uma saída mágica, sem rever exatamente quais são os poderes que um presidente tem em tempos eleitorais. Acho que talvez isso fosse mais interessante de regular. Eu não sei se eu acredito que o Lula não vai tentar uma reeleição, mas eu acho bem possível que ele não tente, ele vai estar bem mais velho e tal. Acho que o discurso dele está correto, mas essas coisas não dá para decidir agora. A gente não sabe como é que vai estar o país, como é que vai estar a saúde dele, como é que vai estar a política pública, qual vai ser a oposição. Então eu não contaria com isso mas certamente eu acho que um dos maiores desafios que a nossa geração vai ter é 26, né? Porque a gente tem essa bucha para a gente resolver já, quer dizer, tirar o Bolsonaro é o mínimo dos mínimos, que se isso não acontecer não tem mais país, mas a sucessão de 26 vai ser das mais importantes da história mesmo, porque vai ser a eleição em que a geração que redemocratizou o país, ela vai se aposentar de uma vez por todas. A gente vai ver esses personagens saírem da vida pública de fato.
digo, Serra, Temer, Lula, essa turma, né? O Sarney, esses caras poderosos, Renan Calheiros, esses caras vão estar velhos de verdade, já não vão ter mais tempo, não vão ter mais energia, não vão ter mais discurso. E a nossa geração, que eu acho que foi uma geração muito covarde na entrada com coragem na política pública, assim, a gente não fez, foi todo mundo para o terceiro setor, foi fazer outras coisas e achou virou assessor, né? E achou que os partidos estavam resolvidos e tal. A gente vai ter que se apresentar com muita pressa, porque a direita, eu acho que ela se renovou até com mais competência do que a esquerda nos últimos 10 anos. Eles produziram uns quadros que a gente não conhece bem, mas eles estão ocupando muito o Congresso Nacional com menos cabelo branco do que os nossos. Tem sinais muito positivos vindo, eu acho, no aumento da participação de mulheres, de pessoas negras, LGBT na esquerda, mas eu também sinto simultaneamente falta de quadros políticos técnicos com muita experiência que sejam capazes de avançar no Congresso. Justamente pessoas como o Paulo Teixeira, por exemplo, Randolph, que eu acho que são quadros muito importantes, sabem fazer política pública, que não são só parlamentares, mas são legisladores, que eu acho que é uma coisa que a esquerda está em falta, de gente que entende de operação de lei, de elaboração de política mesmo. Mas os próximos 4 anos vão ser muito decisivos, né? Para ver assim, o caminho que essas figuras vão tomar no nosso campo, né? O Haddad, Freixo, Márcio França, Boulos, Érica Hilton, a própria Gleisi, o que essas pessoas vão fazer para se apresentarem como lideranças reais que ainda não conseguiram achar a estrela e o caminho próprio, né? Ó, a gente estava brincando, antes de passar para a Ju, está aqui no antagonista que o Novo diz que irá ao Supremo contra a PEC, eles chamam de PEC kamikaze. Você vê que a direita liberal adotou PEC kamikaze, né? Tinha esquecido do Novo, PCO, Novo. O problema deles não é o debate constitucional, o problema é o debate fiscal, o problema é dar dinheiro para pobre. Alguém aqui no chat reclamou do meu quadro do Lenin aqui. Eu acho que eles não notaram que o Bruno tem um Marx ali também. Eu acho que eles eu tenho um busto do Vai Barbudo ali. Mas assim, eu acho nesse debate que tem 2 elementos. Vou separar, assim, primeiro sobre a reeleição. Eu nunca pensei muito sobre isso, mas eu tendo a ter uma posição favorável, porque eu acho que grande parte dos problemas assim do Brasil tem a ver com uma gestão muito curto-prazista da política. A gente, inclusive, abandonou a perspectiva de pensar planejamento de longo prazo, porque as eleições, inclusive, elas pressionam muito a capacidade dos governantes pensarem em planejamento de longo prazo e pensarem medidas que despontam ali, ou que concorrem com a necessidade deles reproduzirem os próprios mandatos. Eu fico pensando muito rapidamente assim sobre um próximo governo Lula, né? Eu acho que se a gente conseguir resolver problemas pelo lado da demanda, já vai ser muito significativo. Reduzir o problema da inflação, do desemprego, da retomada do poder de compra dos trabalhadores. Mas, veja, um outro papel importantíssimo da política econômica que tem a ver com mudar a estrutura produtiva brasileira é uma questão que envolve estabilizar uma série de coisas, inclusive a questão do emprego, que, embora precisam caminhar conjuntamente, passam por estágios sequenciais. Um mandato é muito pouco para edificar um processo de transformação mais estrutural. Embora para destruir seja muito mais fácil. Então, eu tendo a ser favorável à reeleição. Embora eu acho que um outro elemento diz respeito ao caráter da renovação da política. Eu acho que esse é mais importante. E, se não me engano, no Brasil e talvez na Argentina, embora o peronismo seja uma coisa muito grande, que foi desde a base do Menem até partidos de caráter mais radicalizado, os outros governos progressistas latino-americanos, agora Equador, Colômbia, Chile,
não só são candidaturas que vieram de partidos novos, inclusive, né, os partidos tradicionais... Equador não, Ju. Equador não. Equador é o laço. Não, México, Colômbia e Chile. O laço não. Laço Eu gosto muito do Rafael Correia. Não só vem de partidos novos, mas também candidaturas que souberam, eu acho, pegar ou aproveitar ou aprender lições importantes da própria onda rosa progressista latino-americana do último período e com base social, com programa de esquerda, em grande medida anti-imperialista, souberam aglutinar uma série de setores e constituir, né, não uma nova esquerda propriamente dita, mas uma esquerda mais concatenada, inclusive com desafios próximos do presente. Então, eu acho que o Brasil ele tem o maior partido de esquerda brasileiro, que é o PT, e eu acho que ele não precisa ser substituído, mas deve, sim, em grande medida, ser renovado do ponto de vista dos seus quadros. Eu acho que isso é importante do ponto de vista do acúmulo, né? Não jogar fora, em hipótese alguma, o acúmulo pregresso dessas lideranças que constituíram esse partido, mas eu acho que oxigenar, né, suficientemente essas lideranças para que consigam também estar mais presentes no que são desafios portadores de futuro também, com uma série de pautas que têm surgido, para, inclusive, também conseguir garantir que essas pautas tenham capilaridade, territorialidade, e sejam concatenadas com a dimensão de classe popular, que é uma característica do PT no Brasil. Então, acho que a renovação política é importante. O Lula cumpre um papel fundamental, mas eu acho que ele também não faria um próximo mandato por questões de idade, né, capacidade de exercer esse papel que demanda muita energia. O Biden tem a idade que o Lula terá. E o Biden está destruidão, né? Que o Lula malha. O Biden não está legal. Estados Unidos, que um país onde os problemas também são gigantes, né? Porque envolvem questões geopolíticas internacionais. Eu tenho muita dúvida em relação à questão da reeleição, só antes de passar, porque, por um lado, eu acho que foi um absurdo quando o Fernando Henrique propôs a reeleição para ele mesmo, né? Mas havia um debate no Brasil, na época, de que o problema era esse, e não a reeleição em si, né? Naquele momento já havia esse debate. Mandatos de 4 anos, você tendo que trocar líder o tempo todo também, não é simples, principalmente para o campo popular, que não consegue construir lideranças empíricas, né? Você produzir uma liderança de direita é muito mais fácil. Ela vem já de um processo com muito recurso, muita grana, os caras inventam mediaticamente e resolvem o problema. Lideranças populares costumam demorar 20, 30 anos para serem construídas. O meu tio Nilo, Deus o tenha, né, ele dizia isso, né, quando começaram a discutir ali, o Lula perdeu a eleição com Fernando Henrique, em 98, e aí abriu-se um debate no PT, se não era hora de ir com outro candidato para a disputa eleitoral. Falava-se Cristóvão Buarque, Genuíno, tinha alguns nomes na mesa, assim. E um dia, tomando uma cerveja comigo, eu falei, você está maluco? Não pensa que vai chegar, um cara desse vai chegar lá em Cabrumbrum da Serra e alguém vai saber quem é? Não se cria uma liderança popular de um dia para a noite. E aí, em nível de Brasil, uma coisa é uma disputa municipal, não ter reeleição pode significar também facilitar vitórias mais à direita de centro. Aí eu estou fazendo um debate tático, eu quero ser sincero. O problema que me parece é que a gente vai discutir isso pautado por essa decisão do Bolsonaro. Quando, na prática, isso, dependente do que está colocado, teria que ser impedido pelo Supremo. Porque é ano eleitoral e porque é um projeto eleitoral. Então, o Supremo só vai ter validade disso a partir de outubro. Só vai poder receber esse dinheiro depois da eleição. Tudo bem, o projeto pode vingar, mas não pode entrar um dinheiro, por enquanto,
enquanto estiver em processo eleitoral, porque é isso, senão você abre, aí você vai discutir o mundo todo por conta de um crime eleitoral. É um crime eleitoral. A gente não pode abrir mão de denunciar que isso é um crime eleitoral, na minha opinião. Dri, desculpa. Não, imagina, o pessoal estava lembrando que o Requião está com 81 anos e está lá, né, disputando no Paraná. Impressionante. É impressionante, Requião, né? Eu vejo ele assim, sem camisa, cara, eu me sinto humilhado. E tem superchat aqui também, vai, e perguntas também. A Márcia Simon diz: e a sacanagem do orçamento secreto de 19 bilhões para 2023? Como essa clara corrupção será impedida? E aí? Só deixa eu dizer uma coisa. O Fala Rogai vai ficar para as 12h20, 12h25. Tinha gente pedindo aqui que a gente vai continuar com o Bruno e com a Ju aqui. Fica à vontade para falar. E aí, o que fazer com esse orçamento secreto em 2023? Será que o Lula vai conseguir acabar com essa farra, né? Esse mensalão era... Eu acho que 2023 já era, Adri, infelizmente. Vai ter poder mudar no outro Congresso. Se essas medidas forem votadas, empenhadas em 2022, elas vão ser executadas em 2023, né? Provavelmente de 2023 para adiante, aí o presidente, o Congresso, tem um poder mais discricionário, porque o orçamento secreto não é impositivo, né? Mas sim, elas vão ser provavelmente executadas. Se elas forem empenhadas, vão ser executadas em 2023. Mas eu também não sei muito o rito desse processo. Estou aqui a não ser que o governo entre com uma medida, um pedido no Supremo, né? Isso pode criar um problema político. Assim, todo deputado quer um dinheiro na mão. Aliás, vai ter um outro problema, Tortuga. É o seguinte, porque esse orçamento secreto nessa legislatura não vai para os deputados da oposição, né? Eles mandam para... A partir de 2023, os deputados do PT, do PCdoB, do PSB, falar, pô, malandro, agora então tá aí, né? Vamos trabalhar, né? E eu acho que tem uma outra coisa, a gente fala de reeleição e tal, que eu acho que é uma discussão super importante, relevante, eu tendo a ter a mesma opinião tua, Rovai, mas tem a sombra muito possível de passar aí do semipresidencialismo, né? Que deixa toda essa conversa quase que irrelevante do ponto de vista eleitoral, se eles conseguirem de fato fazer isso. Então, acho que tem 2 processos ano que vem que vão ser muito decisivos, e eu não sei que tipo de musculatura o nosso campo vai ter para garantir, mas quem vai presidir a Câmara, né? A gente está vendo que isso, de fato, no fim das contas, o Brasil tem primeiro-ministro, sim. Acho que desde o Eduardo Cunha que a gente vê isso acontecer de maneira trágica, né? E que tipo de promessa, que tipo de compromisso, que tipo de pacificação o Lula vai precisar fazer com essa mesma base aí para garantir não só passagem de projetos e arrumar essa casa em chamas que o país mas também garantir a manutenção do próprio presidencialismo no país. Porque esses caras sentiram o gosto do poder real e não as margens orçamentárias do país, mas o sentido de governo que foi abandonado pelo próprio Bolsonaro. E esses caras entenderam que agora eles têm muito mais poder executivo na mão, poder estratégico, poder de planejamento do que antes, né? Então, acho que essa é uma questão muito importante da gente estar atento no próximo ano. E não é algo que eu escuto muito falar. Sempre vem um vento, assim, de vez em quando tem uma semana que o Lira fala que semipresidencialismo é o ideal para evitar esse tipo de crise aí entre os poderes, né? Então, acho que isso é um sinal amarelo forte que a gente vai ter que ter. Boa. Ô Ju, seria possível no orçamento secreto, sem impor assim, o orçamento secreto só pode ser utilizado para saúde e educação, por exemplo? Mas ele não é orçamento. O problema do orçamento secreto é ele ser um orçamento secreto, porque a emenda parlamentar, e que eu acho que no fim das contas entrou meio no rol da criminalização em grande medida, não é necessariamente um problema. Eu acho que ela tem muito de ser
um instrumento que é utilizado em grande medida para a reprodução dos próprios mandatos, né? Quando se abre um período eleitoral, em grande medida, quem já tem mandato sai muito na frente, não só pela estrutura que existe nos mandatos, mas porque é muita grana de emenda parlamentar que, em grande medida, consolida, né, bases de deputados nos seus próprios territórios, que é algo que potencializa a reprodução do próprio mandato em relação a quem não tem mandato. Mas a emenda em si não é um problema. Veja, as emendas parlamentares foram constituídas com a ideia de que a União ela é incapaz, pela própria, né, constituição ali de uma máquina federal, de distribuir recurso para áreas dos estados e dos municípios que demandam uma série de investimentos e de gastos que só o parlamentar daquela região consegue, pelas relações que constituiu na base, identificar setores que precisa. Então, a emenda parlamentar não é um problema, né? Ela é uma forma, inclusive, dos gastos federais chegarem a locais que precisam de investimento público e, através do deputado, esse investimento chega, de fato, em lugares ali que tem demanda. Grande parte das emendas parlamentares, e aí eu acho que faz parte da criminalização da política não aparecerem com tanta força quando se fala nisso, são emendas impositivas. Então, parece assim, é uma grana que o deputado pega em emenda parlamentar e coloca onde quiser. Não, elas são emendas impositivas, em grande medida, para garantir o orçamento constitucional de áreas vinculadas à saúde e educação. Então, são emendas que vão para a escola, são emendas que vão para hospitais, são emendas que vão para estes setores. Então, não é um problema. Na verdade, é a execução do papel do Estado como provedor desses direitos constitucionais. O problema da emenda é quando ela entra no orçamento secreto, porque aí ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe como é distribuído, ninguém sabe como é alocado e como é prestado contas desses recursos. Então, não só é uma lógica de reprodução do próprio mandato que acessa esse tipo de orçamento secreto, que em geral é a base do governo, mas também tem muito menos lisura nesse processo, porque não passa pelo mesmo rito, inclusive, de coordenação e execução. Então, na verdade, a emenda, em grande medida, ela já é para isso, ela já é garantida que essas emendas sejam... Eu trabalhei com o deputado federal Paulo Teixeira, fui assessor dele, e as emendas do Paulo Teixeira, em grande medida, foram para combater os efeitos mais deletérios da pandemia. Então, foram para programas vinculados à abertura e fortalecimento de hospitais de campanha, programas de agentes populares de saúde. Então, eu acho que é importante esse tipo de fiscalização, né? Tanto o caráter impositivo dessas emendas para saúde e educação, mas também o fato de não ser secreto, ou seja, para que a sociedade possa acompanhar para onde esses recursos efetivamente estão indo, e o orçamento secreto impede. Então, é esse tipo de orçamento que tem que terminar, que a sociedade possa fiscalizar e acompanhar a execução desse recurso que é público. A emenda não é do deputado, né? A emenda é do deputado que aloca, mas é para prestação de contas e serviços para a sociedade nesses setores que os nossos constituintes elegeram como fundamentais. Ou seja, se a gente tirar o secreto dessa história, é possível construir, pelo que você está dizendo, uma forma mais republicana. Na verdade, o que já tem é só a emenda parlamentar. Da emenda parlamentar. Agora, o orçamento secreto não só é secreto, mas ele recebeu uma grande quantidade de recursos. Talvez isso também precise ser problematizado. Esses recursos precisam ser todos via execução parlamentar, né? Em grande medida é importante porque ele centraliza o recurso, mas em grande medida também passa pelo poder discricionário do parlamentar, se ele quer colocar nessa escola ou naquela escola. Então, talvez o recurso adicional que foi para o orçamento secreto, nas mãos do Estado, que tem capacidade de pensar a partir de uma dimensão de totalidade, seja mais eficiente. Então, eu acho que acabar com o orçamento secreto e com a suplementação de recurso que foi feita nesse período, levando em consideração que é o Estado Nacional, através, claro, da administração direta e indireta, que poderia potencializar que esse recurso fizesse parte de um programa de caráter nacional e não fosse tão discricionariamente arbitrado a partir do parlamentar, que tem uma importância fundamental, mas já existe um orçamento para emenda que eu acho que já está de bom tamanho. Boa.
Rovai, tem superchat, também saiu o Datafolha em São Paulo, ontem tinha saído para o governo, para a disputa do governo, e agora o presidente. Isso é tema do Fala. Então vamos deixar guardado, senão depois me matam. Mas você vai falar o nacional também? 43-30, eu mudei, eu falo. Então tá, eu acompanhei. Eu mudei aqui o tema. Você muda o tema durante o programa. Aí o Salmi Lula Sobrinho diz, hoje, 18h30, lançamento do livro Tudo que Você Sempre Quis Saber sobre Urna Eletrônica Brasileira, de Fernanda Soares Andrade. Tá aí exatamente, acho que é em São José, se não me engano. A Fernanda me mandou o convite, quero agradecer. Dri, eu tinha te mandado o Taneu, que acabou de mandar um superchat aqui, Rovai, você já comenta. Taneu Campos, que a gente conheceu, 84 anos, lá, né? Nada, quantos quilômetros, Rovai? Ele não quer que fale mais, ele quer que fale do projeto dele. Mas aqui é um exemplo, né? Ele diz, o estado de emergência dá ao Bolsonaro o poder de cancelar as eleições, segundo estudos de juristas. E ele tem um projeto da cartilha eleitoral que o Rovai... precisaria mostrar, eu mandei para o teu e-mail, até para quem puder, tiver interesse em conversar com o Taneu e procurá-lo, de repente, para debater os temas, né? Depois, se você quiser, daqui a pouco você abre aí no e-mail, mostra aí o projeto. Fala, Bruno. Estou vendo você querendo falar aí. Não, eu estava escutando. Estava inquieto na minha cadeira aqui. Tem o Cadu Lacerda também, Rovai. Notem que interessante. A reeleição foi invenção do FHC, mas quem levou mais vezes foi o PT, até precisaram do golpe. Essas invenções viram do avesso. Tem uma questão objetiva, né? Os governos, depois da criação do PT, e não só, né, antes, você pega o próprio Getúlio Vargas, o Getúlio beijou a direita lá atrás, namorou com o fascismo, enfim, mas ele vira um líder popular, e as lideranças populares de caráter mais progressista, etc., elas, num país pobre como o Brasil, elas vão ganhar eleições se não tiver, se você não impor estado de exceção. A direita, ela ganha na mão grande, né, Truculo? O país é desigual. Você quer ganhar a eleição sendo de direita, é melhor você produzir um país com bem menos gente miserável, pobre e trabalhadora explorada. Ou então você vai precisar do que ele sempre recorre, ditadura, lawfare, esse tipo de coisa, porque democraticamente, porque assim, no fim das contas é isso, né? O nome secreto de uma democracia real é socialismo, né? Assim, o poder é distribuído e a riqueza é distribuída na mão do povo, né? Não é um calendário eleitoral que vai definir o que é ou não é uma democracia. Mas no calendário você sente exatamente os efeitos de produzir uma sociedade muito desigual e muito explorada. É isso aí. Se os caras não roubarem, a esquerda vai ganhar. Isso, assim, ganha a presidência. E um problema que a gente tem no país é exatamente esse, né? A gente não consegue produzir a mesma clareza social no parlamento, né? Que eu acho que é um dos grandes desafios nosso como país nos próximos anos, né? É de fato, assim, ter o presidente como essa figura que acaba organizando a política, o imaginário, a própria energia, o discurso, mas a gente vai ter que ganhar um pouco mais de fôlego e espaço nas casas, né? E isso acho que a gente ainda está um pouco em dívida. Vocês viram o Bolsonaro falando na Fox pro Carson, até deu? Eu ia até queria falar disso, né? Que o falasse disso. Eu falei para ele que a gente ia falar disso. Ele acompanha mais a mídia americana do que eu, pelo menos. Mas ele falou que se a esquerda ganhar, PT ganhar, não vai sair mais do poder. Eu achei essa uma frase tão interessante, né? Que quer dizer, se a esquerda ganha, ela não sai mais do poder. Então, o jeito é que ele não saia mais do poder. Né? Então, vamos prevenir que a esquerda, né, não tenha chance de não sair do poder, então vamos ficar nós, né, na mão grande. O Tucker Carlson, eu vi o seu comentário ontem, é uma coisa importante de falar, ele não é só
um comunicador ultra reacionário dos moldes do que a gente tem aqui no Brasil, na Jovem Pan, no YouTube. Ele é o âncora mais assistido do país há muitos anos. A Fox News é a campeã de audiência como canal de notícias nos Estados Unidos. Ela é mais do que isso, porque aí sim, parecendo com o Jovem Pan e tal, eles organizam imaginários, organizam a cultura, eles produzem prioridades políticas. Mas o Tucker Carlson... O Obama não falava com a Fox News, você lembra disso? Não falava com a Fox News. De forma bastante compreensível. Eu acho que como presidente pode ter sido um erro tático, mas eu compreendo também o racional dele fazendo isso. Mas a Fox News, ela tem uma história muito interessante, que pouca gente no Brasil sabe, eu acho. Ela foi criada pelo Roger Ailes, que morreu há não muito tempo. Saiu da Fox News justamente por conta de um escândalo sexual, de assédio pesado que ele fez durante muitos anos com vários repórteres lá. Mas o Roger Ailes, ele era um estrategista republicano, muito ligado ao Nixon. E quando o Nixon sofreu o impeachment, com votos, inclusive... Aliás, quando ele renunciou, né, antes de ser removido, de fato, ele renunciou porque tinha, inclusive, muito apoio de senadores republicanos que entendiam que ele tinha rompido um limite ético. O Roger Ailes tomou a decisão de vida de falar: eu vou montar um canal de TV e um canal de mídia que vai impedir que isso seja possível no futuro. Porque ele concordava com a tese do próprio Nixon de que o presidente ele deveria estar acima de certas leis. Então, ele fez uma coisa muito interessante. Ele falou: o futuro do Partido Republicano que ele acha, ele não depende só de voto. Ele precisa antes de um sistema próprio de comunicação. E o Tucker Carlson, ele é a fronteira final disso, porque ele, comprovadamente, acho que se você assistir um pouco dele, você vê que ele é o produtor principal desse discurso de supremacia branca, ainda não assumida, mas muito próximo disso. Né? Ele flerta com os mesmos termos, com o discurso, com o pânico racial, e talvez a foto mais significativa que a gente tenha visto do Tucker Carlson foi ele com o Felipe Martins, porque eu acho que existe essa ponte muito clara entre um e outro. E eles são muito hábeis nessa produção de imagens, de sinais, de memes e tudo mais. Então, o Tucker Carlson, ele é o cara que toma leite branco, sabe? Uhum. Como símbolo. Felipe Martins. Manda todas as sinalizações. Ele é o ídolo do Felipe Martins. Ele é o grande ícone, assim. E isso é uma coisa que a gente não tem como campo, porque jornalista, ele não tem assim a idolatria a um jornalista, né? Não faz muito sentido no nosso métier. Mas lá tem, porque ele se traveste de jornalista e de âncora, mas ele é um produtor desse discurso muito antirrepublicano, esse discurso muito antidemocrático e de supremacia racial. E é o campeão de audiência. Então, quando ele veio para cá falar disso, e põe o Cocari, o Nelson Piquet e tudo aquilo, isso é muito iconografia clássica dos nossos tempos, de pós-verdade, de provocação midiática, mas existe uma ponte sendo reforçada nesse momento que você vê de várias formas entre ultra-reacionários dos Estados Unidos e os nossos aqui. E tem a ver com essa xenofobia à China, com um protecionismo novo no continente, com coisas bastante perigosas, anticomunismo. Boa. Parabéns aí por esse resumo, Bruno. Eu aprendi bastante aí com essa sua fala. A história da Fox News, ela precisa ser estudada. Ela é um caso muito grave no mundo inteiro e só para encerrar, culmina talvez na notícia mais grave que a gente teve no ano, eu acho, e que passou abaixo do radar da maioria das pessoas, que foi a decisão da Suprema Corte americana ontem, que proíbe que o governo federal tenha a capacidade de regular as emissões na produção de energia dentro do país.
Então, os estados vão ter autonomia para determinar o modelo e a quantidade de emissão de carbono lá. E isso é consequência direta da Fox News. Tanto a composição da Suprema Corte americana, do tipo de discurso e de estratégia midiática que foi produzido no país, acho que desde o Reagan, mas principalmente depois da eleição do Obama, onde eles radicalizaram muito e conseguiram produzir esse pânico em torno do aborto, mas que tem consequências, aí não é para a vida dos fetos, mas para a vida do planeta mesmo, se manifestando de maneira inequívoca ontem. Olha só, Bebel Medina está dizendo, tem uma série com a história da Fox News. Se alguém puder levantar o nome da série, me interessa bastante. Eu gostaria de... Será que é a Succession? Não? Eu boiei. Eu ouvi falar que era. A Succession, ela é bem inspirada na família Murdoch, né, que é a dona da Fox, mas não é sobre a Fox News. A história da Fox News com o Roger Ailes é um capítulo muito importante da comunicação política do mundo inteiro, e assim, e eu lamento dizer isso, né, mas assim, perto da Fox News, a Rede Globo é tipo, assim, ultra democrática e um exemplo de jornalismo de qualidade e tal, porque a Fox, ela é deliberadamente um instrumento de propaganda. Pensado. A Cris está dizendo, o Glenn, né, é amigo pessoal do Tucker. E até a Sinara cobrou isso dele, assim, é uma coisa, porque... E o Glenn no debate com a Sinara, chamava o Tucker de jornalista, porque eu, sinceramente, jornalismo não é exatamente o que ele faz. O Glenn, então, aí é que tá, é complicado, porque ele é, sem dúvida, um supremacista branco, um cara terrível, que, na minha opinião, fez um mal inegável para o mundo todo. Mas o Glenn, ele tem dois argumentos que eu respeito quando ele vai lá, no Tucker Carlson. Uma que ele precisa falar com a audiência do Tucker Carlson, quer dizer, é o programa mais assistido dos Estados Unidos, você precisa ter a liberdade de falar sobre as pautas muito progressistas que ele, de fato, fala lá no programa do Tucker. E outra coisa é o seguinte, o Tucker Carlson talvez seja o único grande âncora americano, visto por muitas pessoas, que se posiciona claramente contra o estado de hipervigilância que a CIA impõe no país. Ele defende a soltura do Julian Assange. Ele fala sobre o poder do FBI, da CIA, que não é regulado, e ele é crítico à política da OTAN na Europa. Então, ele tem posições que deveriam ser mais prioritárias para o Partido Democrata e não são. E o Glenn vê nisso algo muito importante de ter ponte e ter algum tipo de relacionamento, porque ele está fazendo um serviço que nunca foi feito, que é fazer com que a CIA seja mal vista por eleitores de direita americana. Isso, de fato, não é pouca coisa. Então, o Tucker, ele tem uma consistência ideológica, ele não é um palhaço, ele acredita no que ele está falando. E entre as coisas terríveis que ele acha que a CIA precisaria ser desmontada ou ter transparência, o que eu concordo. A Bebel Medina e o Julinho Bittencourt aqui pelo WhatsApp já nos informaram, a voz mais forte. O Julinho disse que tem na Globoplay a voz mais forte, The Loudest Voice, o nome original. E aí conta a história do Roger Ailes, que transformou a Fox News em uma das redes de mídia mais poderosas e influentes da história. A série se concentra principalmente na década passada. Enfim, tem um resumo aqui feito pelo nosso editor de cultura, Julinho Bittencourt, sempre muito bem informado. Eu queria rodar para Juliane, para a gente encerrar aqui esse bloco. Eu tenho uma pergunta, que é uma pergunta da Adri, eu já roubei aqui, como ela não fez, que é sobre essa questão do desemprego. Exatamente, ia fazer que baixou, né, para um índice mais baixo desde 2015 para 9,8. O que isso significa, né? Recuperação econômica, o que isso pode impactar na eleição? Mais uma coisa para a gente, né, pensar.
Então, o desemprego reduziu, mas a população ocupada reduziu mais pontos percentuais do que o desemprego. Então, o que explica a redução do desemprego é menos a abertura de vagas e mais as pessoas que saíram da força de trabalho, que deixaram de procurar emprego, porque o IBGE, ele estima, né, a taxa de desocupação, de desemprego, a partir das pessoas que responderam na pesquisa, que procuraram emprego na semana de referência. E isso vai contar o total de pessoas que estão classificadas como pessoas na força de trabalho, que anteriormente a gente chamava de população economicamente ativa. A redução das pessoas na força de trabalho foi uma redução de 1,5%, que foi mais ou menos o que se reduziu da taxa de desemprego do último período para cá. Então, praticamente se anulou. Então, o desemprego, a queda do desemprego é mais respondida em função das pessoas terem deixado de procurar trabalho, então isso impacta na redução do desemprego, e muito menos porque a economia teria aberto vagas de trabalho que ocuparam aquelas pessoas que anteriormente estavam disponíveis na força de trabalho, vigorando como pessoas desempregadas. Não sei se deu para entender, trocando em miúdos. Não foi esse contingente que reduziu, esse 1,4%, de pessoas que estavam desempregadas e que agora não figuram mais como desempregadas, não foi que elas foram alocadas no mercado de trabalho, é que elas deixaram de procurar trabalho. Algumas delas porque, talvez por algum motivo bom, inclusive, deixaram de procurar trabalho porque a renda familiar aumentou e agora a família pode sustentar a sua inatividade, então ela pode ficar só estudando e não procurar trabalho. A gente não sabe quais são efetivamente os motivos, né? Talvez teria que abrir o microdado da PNAD e identificar. Por exemplo, muitas mulheres deixaram de procurar trabalho no último período, e quando a gente vai identificar por que elas deixaram de procurar trabalho, embora elas respondam que estão desempregadas e que gostariam de trabalhar, mas que não procuraram trabalho, por isso elas não vão figurar entre os desempregados, elas vão responder lá, a última vez que eu avaliei, 26% dessas mulheres que não estão trabalhando, que gostariam de trabalhar, mas que não procuraram emprego, 26% delas responderam que não procuraram emprego porque precisam cuidar de filhos, idosos ou outros enfermos nas suas próprias casas. Ou seja, um grave problema da desigualdade de gênero, da divisão sexual do trabalho, inclusive das políticas de austeridade fiscal. Porque quanto menos creche tem, quanto menos acesso a equipamentos públicos de cuidados com idosos, de cuidados com enfermos, mais essas mulheres precisam ou se virar na dupla jornada de trabalho, ou mesmo se ausentar das tarefas produtivas efetivamente para poderem cumprir tarefas de reprodução social. Então, tem que olhar, mas, de fato, não é a economia que está abrindo muitos postos de trabalho. Depois, se você avalia ali, né, a variação por tipo de ocupação, você vai ver que cresceu 1% o emprego com carteira assinada no setor privado, mas cresceu 2% no setor privado sem carteira de trabalho, muito mais os trabalhadores por conta própria e os empregadores sem registro, sem CNPJ. Ou seja, pode até estar melhorando em alguma medida, o que é um pouco óbvio, porque com a restrição da mobilidade social, com, né, o fim praticamente da pandemia e os casos de contágio já com menos letalidade, a economia volta a se recuperar, principalmente o setor mais empregador, que é o setor de serviços. Então, obviamente, o mercado de trabalho também se recupera, mas ele se recupera com algumas características que demonstram um novo normal, que é um novo normal cada vez mais precário. Ou seja, né, se contraindo o emprego formal e aumentando, por outro lado, conta própria, que em geral é um trabalho sob demanda, né? É um trabalho, por exemplo, Uber, entregador, né, vendedor de qualquer coisa na esquina de qualquer lugar, o empregador sem CNPJ, que em grande medida é o trabalhador autônomo com algum tipo de subordinação, ele não emprega ninguém, ele emprega ele próprio, e o empregado no setor privado sem carteira, inclusive o empregado doméstico, que também aumenta, porque o emprego doméstico tem uma correlação muito anticíclica com a atividade econômica, né? Quando a economia está em crise, o emprego doméstico aumenta, e quando a economia está melhorando e abrem outras oportunidades de trabalho, o emprego doméstico escasseia, por isso aumenta o preço, por isso as pessoas vão lá na Paulista dizer: Dilma, cai fora, porque eu quero a minha empregada doméstica de volta.
E mais que isso, para finalizar, é o comportamento da renda média. A renda média hoje, veja, com o mercado de trabalho se recuperando em alguma medida, né, com a redução do desemprego, a renda média brasileira é a menor da série histórica. Ela não tem, na verdade, comparação, porque a série histórica da PNAD contínua começou em 2012, e ela não tem nível de comparação, porque ela está mais baixo do que a primeira coleta da PNAD contínua em 2012. Então, não só a renda média, mas a massa salarial também se reduziu. Quer dizer, voltou a ter gente no mercado de trabalho, mas voltou a ter gente com salários menores. Então, a massa total caiu e a renda média também caiu, porque agora mais salários menores voltaram a entrar no mercado de trabalho, porque o setor de serviço está recuperando e paga menos, puxa a média para baixo, mas a massa salarial também cai. Quando a gente vai olhar o salário real, que é descontado a inflação, a tragédia se coroa ainda mais. Então, nada a comemorar, embora o Bolsonaro explore esse elemento, né? Na verdade, o desemprego responde à redução da queda da participação e a qualidade do emprego identifica, na verdade, um mercado de trabalho cada vez mais desprotegido e com cada vez uma renda média, uma massa salarial menor. Muito bem. Bruno, você tem algum destaque? Você vai fazer programa aí hoje, amanhã? Como é que está a sua agenda? Hoje eu não vou fazer programa, não. Eu vou dar uma entrevista mais tarde para o Augusto de Arruda. É Botelho, ele vai fazer um canal novo no YouTube dele, que é falar sobre o golpe, quais são os preparativos que a sociedade brasileira está pensando a respeito disso. Uma conversa com ele, mas depois eu vou descansar. Sexta-feira, né? Eu vou ficar em casa vendo filme. Eu estou ainda me recuperando de uma Covid que eu acho bem mais longa do que ela durou. Então eu estou me resguardando um pouco. Estou ficando em casa, tentando ter mais sono. Mas é isso aí. Agradecer muito o convite novamente. Vamos voltar mais. Essa dupla deu liga e a gente vamos fazer outras. Vamos, Juliane, ótima sempre. Eu aprendi um monte hoje. Eu sou muito fã do Bruno, uma honra dividir um espaço com ele. Vamos marcar um encontro presencial. Vamos. Torturra, Drish. Vamos aproveitar que a gente está em São Paulo. Isso, fechou. Gente, obrigado. Nosso Caseirão das Massas já está conosco por aqui. É isso? Obrigada, Ju. Obrigada, Bruno. Obrigado. Sigam pessoal. Canais também, né, no YouTube, Ju Furno. E a gente, então, até a próxima, Ju e Bruno. Obrigado e bom fim de semana.